Olha isso aqui no 41. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. É escravo mesmo, você entendeu? Você terá filhos, mas assim que tiver já vão ser tirados de você para ser cuidado por outras pessoas e ali já aprender e saber no crescimento que você não é livre, você é escravo, certo? Só isso. Os pais já vão estar simplesmente amargurados profundamente, porque principalmente a mãe acabou de ter um filho e já é tomado dela o seu filho. É isso aí, esse é o amor do seu Deus, tá? O amor dele. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O bicho vai lá comer tudo, apodrecer tudo, você não vai ter direito a nada. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti. Ele se elevará muito, crescerá muito sobre ti. E tu mais baixo descerás. Cada dia mais os estrangeiros ficarão mais fortes, mais ricos, eles ficarão bem acima de você em sua posição, né? Sua posição. E você cada dia mais na miséria, pobre, desgraçado, doente, escravo e tudo mais. Que Deus de amor, né não? Vamos dar uma glória a Ele? Aleluia, glória a Deus. Isso é um Deus poderoso. 44 diz assim, olha. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Olha a posição que o camarada chegou. Deixou de ser cabeça e virou cauda. Antes era cabeça, hoje é cauda. Você está entendendo o que o Deus está dizendo aqui para o povo dele? É isso aí, meu querido. Ser servo de Deus ou ser servo do Deus Altíssimo através do medo. Ou tu faz ou tu tá ferrado. É simples assim. Você tá entendendo? 45 diz: e todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. Simples assim. Ou você segue os meus estatutos, segue as minhas ordens, ou todas essas maldições virão sobre vocês. E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês vão escolher? E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Olha só, não basta o que eles estão passando, mas isso vai passar de geração em geração, essa maldição. Você está entendendo? Está entendendo o que o Deus está fazendo aqui? Tá, né? Eu acredito que você está. Você não é tão inocente assim, né? Você tem inteligência, né, para pensar. Você é burro, não é verdade? Olha o 47. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Olha ele passando na cara, tá jogando na cara a terra que deu, a abundância que deu. Já que tu não me servisse, eu vou tomar tudo de tu, vou te tornar escravo, vão pegar teus filhos, vão estuprar tuas filhas, vão fazer a maior bagaceira com a tua vida, porque eu te dei uma terra boa, te dei tudo e tu se desviou de mim. Mas peraí, e tu não sabia disso? Irmão, Deus não sabia disso? Que esse povo... O ser humano não tem como viver uma vida reta todo o tempo. Uma hora ele cai. Não tem esse, irmão. Não tem ser humano na terra. O próprio Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não foi Jesus que disse isso, não foi?
Ah, se Jesus sabia disso, por que o Pai não sabia? Não são deuses? Não são mesmo? Não são onisciente, onipresente e onipotente, cara? Você está me entendendo? É isso que as pessoas não gostam de ouvir. 48 diz assim, olha. Assim servirás aos teus inimigos que o Senhor envia. Olha, preste atenção. É o Senhor que vai enviar esses inimigos contra o povo dele. O Deus vai se juntar contra os ímpios, pessoas que servem a demônios, vamos dizer assim, pessoas que servem ao mal. Então Deus prefere se juntar com nações ímpias contra o seu próprio povo, para guerrear contra o seu próprio povo com nações ímpias. Dá para você entender uma pataquada dessa? E diga aí, olha só. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome, olha só, e com sede, e com nudez, e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Ou seja, escravidão total. Jugo de ferro é escravidão total. É isso aí. O Senhor bondoso se juntou com as nações inimigas para jogar as nações inimigas ímpias, pecadoras, contra o povo dele. Vai entender um troço desse. O 49 diz, o Senhor levantará contra ti uma nação. Olha, é Deus que vai levantar uma nação contra, de longe, né, da extremidade da terra, que voa com a águia, nação cuja língua não entenderás. Você prestou atenção aqui que é Deus que vai levantar essa nação ímpia, pecadora, e lançar contra o seu próprio povo? Peraí, mas Deus não tem poder dele mesmo ir lá exemplar o seu povo, sem trazer nação nenhuma ímpia contra o próprio povo dele, e ele se junta com nações ímpias, pecadoras, contra o seu próprio povo? Mas que porcaria é essa, velho? Me diga. O cara que escreveu isso, ele deve ter um parafuso a menos, velho. Pode crer, porque não faz sentido nenhum um troço desse. E olha o que ele diz que a nação é, no 50, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Você se ligou nisso aqui? Você entendeu o que ele quis dizer aqui? Meu amigo, tu pode ser velho como for, tu vai se ferrar, vai parar na escravidão de todo jeito. Não vai ter essa de velho, não vai ter essa de novo, não tem piedade, entendeu? Não existe misericórdia, seja lá qual idade for. Não tem misericórdia. Não existe misericórdia aqui nas punições do Deus de Israel contra o seu próprio povo. Espera aí que agora você vai ver a misericórdia desse Deus, como ela é tremenda. Olha o que ele vai fazer. E comerás, olha o 51, gente. Presta atenção, você costuma embrulhar o estômago ao ouvir falar em certas coisas? Olha o que o teu Deus está fazendo aqui. Ele jurou de fazer com o povo de Israel se desobedecer. E foi isso que aconteceu, tá? Porque desobedeceram. Olha só. E comerás o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará grão mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Não vai sobrar comida nenhuma. Você está entendendo? Não vai sobrar comida. E ele diz no 52, olha a coisa piorando.
e sitiar-te-á em todas as tuas portas, ou seja, colocará soldados em tudo que é porta de Jerusalém. Você vai ficar preso dentro das muralhas de Jerusalém, dentro da cidade, sem poder sair para buscar comida. Você entendeu? Você está em estádio de sítio, você está preso na sua própria cidade, porque se botar a cabeça fora, vai morrer. Você entendeu? Você entendeu? E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. Agora olha isso aqui. Você escuta isso aqui. E comerás o fruto do teu ventre. Você sabe o que isso quer dizer, né? Ele está dizendo que as mulheres e o povo de Israel vão comer os próprios bebês. Você está entendendo? As grávidas vão comer seus próprios bebês. A carne de teus filhos e de tuas filhas que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. E continua no 54. Olha aqui o que ele diz. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão. Você prestou atenção? O homem mimoso, você sabe o que isso quer dizer, né? Certas palavras não se pode mais falar hoje em dia, mas você sabe o que isso quer dizer, né? Veja só. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. Simples assim. Eles vão se levantar contra o povo de Israel também, né? Porque eram muito perseguidos e mortos, e agora eles vão descontar. Olha o que diz o 55, de sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos, olha só, que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. Esse é o amor desse Deus, cara. Fazer as mulheres comerem a carne dos seus próprios filhos. Cercar a cidade de uma forma que as pessoas não têm como arrumar comida em canto nenhum. Gente, olha o 56 o que diz. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço e contra seu filho e contra sua filha. É complicado, né? A mesma coisinha, tá? Eu não vou falar nomes, certos nomes aqui, porque hoje em dia não dá mais para falar em nome nenhum. É complicado hoje, tá? É complicado. Mas eu acho que você entendeu, né? Entendeu? Acredito que sim. Olha o 57. E isto por causa das suas párias, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas.
Ou seja, a mulher vai dar à luz, é isso que ele está dizendo, e a partir do momento em que ela der à luz, ela vai esconder para comer às escondidas, porque senão os outros tomam. Você está entendendo? Chegou esse ponto. E isso realmente aconteceu, chegou esse ponto. Você está entendendo? O Deus, é o Deus de Israel, tá? É o Deus que você canta a ele. Jeová Jiré é o Senhor, Jeová Rafa, e daí por diante, né? É cantando hinos a esse bondoso Deus, não é isso? É um Deus maravilhoso, né? 58, né? É o 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, olha o que ele diz aqui, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, o nome glorioso e temível, ele deixa bem claro, cuidado. Eu sou temível, certo? Eu tenho um nome glorioso. Se tu não fizer o que eu quero, tu vai passar por tudo isso. E aí, irmão, o que é que você me diz, hein? O que é que você acha disso tudo? O que é que você acha? E você acha que ele parou por aí? Não, ainda ele vem aqui no 59 e diz, olha, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras. É isso mesmo. O 60, ele diz assim, olha, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro dessa lei, até que sejais destruídos. Você entendeu? É isso aí que o Deus do Antigo Testamento, o bondoso Deus, o Pai de Jesus, o que descumpriu a lei e ficou por isso mesmo, né? É isso que acontece com aqueles que não fazem a vontade dele. É isso que ele está deixando bem claro aqui. Você ainda tem dúvida? Ou você é daqueles que vai criar um malabarismo aqui para tentar proteger tudo isso aqui? As pessoas comendo seus próprios filhos, você acha isso correto? Isso é justiça? É justiça para você? Estupros de moças, de adolescentes, isso é correto para você? Isso é justo para você? Só por causa de uma desobediência que o Deus mesmo sabia que o povo ia desobedecer, afinal de contas, ele é Deus. Não tem como o povo viver uma vida reta todo o tempo, eles vão pecar de qualquer forma. E Deus não sabia disso? Ele diz aqui no 62, olha, e ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Não desse ouvido à minha voz, se tornasse pequeno em números. Simples assim, certo? Leiam os demais versículos, são poucos agora para encerrar, né? Também não tem muita novidade em terminar aqui, porque é só maldição, né? É uma justificativa que esse Deus dá aqui, que não faz sentido nenhum, até porque ele errou todo o tempo. Que isso? Deus errou? Errou, sim. Ele destruiu a terra com a água, né? Segundo diz a Bíblia, não é isso? Não concordo, mas, segundo diz a Bíblia, ele destruiu a terra com a água porque o povo estava pecando e ele quis tirar de Moisés
um novo de Noé, aliás, um novo povo, né? Um novo povo obediente a ele, daí por diante, etc. Peraí, mas ele, antes de destruir esse povo todo, ele não sabia que Noé, a descendência dele, iria pecar do mesmo jeito, iria continuar com a bagaceira do mesmo jeito? Ele não era onisciente suficiente para isso, não? Antes de destruir tanta gente? Será que não era? Ele tira Ló, né, lá de Sodoma e Gomorra, né, naquela destruição que teve em Sodoma e Gomorra. Ele mandou 2 anjos para tirar Ló de lá, ia destruir a cidade, porque a cidade estava prostituída, era uma bagaceira danada, e o servo dele estava lá dentro, e ele destruiu aquela cidade. Como se todo mundo que tivesse ali fosse prostituto, tinha criança, tinha bebês, tinha tudo lá. Não quer dizer que existe uma favela perigosa, que todo mundo que está dentro da favela é miserável, é marginal. Não, tem muita gente de bem lá dentro. A minoria que não presta, você está entendendo? Aí vamos destruir toda a favela, matar todo mundo lá dentro porque é uma favela? Claro que não. Mas foi o que Deus fez. Vou destruir Sodoma e Gomorra por causa da prostituição que tinha lá dentro, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas será que todas as crianças que tinham lá dentro eram do mesmo jeito? E todos os bebês eram do mesmo jeito? Todas as mulheres eram sem vergonha? Você acha que isso era verdade? Que isso é uma verdade? Claro que não. Mas ele destruiu. Mas olha o que acontece. Acontece algo tremendo, né? Para calar a boca de Deus, do próprio Deus, né? Ele tirou Ló de lá por causa da ser vergonheza, mas a filha de Ló, as 2 filhas dele numa caverna, pegou o próprio pai. O nome disso é incesto. Ou seja, ele não sabia que isso iria acontecer, que as próprias filhas iriam embebedar o pai e usar o próprio pai? Engravidar do próprio pai? Elas praticaram o que elas viam lá dentro. Uma prova de que todo mundo lá dentro não era errado, porque Ló vivia lá dentro com as filhas dele, e nem por isso as filhas deles eram prostitutas, nem a esposa dele, como também de outras famílias que viviam lá dentro. É simples assim, né? Mas foi as filhas de Ló sair de lá e não ver homem ao redor, pegou o próprio pai, né, praticando incesto. E aí o Deus ficou caladinho, né? Porque não tinha o que falar, né? Ele não tinha onisciência suficiente para saber que isso iria acontecer. E agora, irmão? E agora? Não fica difícil uma situação dessa? Fica. Muitas coisas que aconteceram no passado com uma justificativa a qual nunca deu certo, ou seja, tudo que Deus ele planejou sempre deu errado. Você prestou atenção na Bíblia? Prestou atenção nisso na Bíblia? Deus manda 2 homens para serem um homem para ser fiel a ele, como uma mulher. Vamos falar de acordo com o que está na Bíblia, tá certo? Por isso que eu estou dizendo Adão e Eva, ok? Aí Adão e Eva vai e peca. Eles pecam. Pecam porque Deus, ele não falou toda a verdade, né? Mas Adão e Eva eram puros, não havia pecado, não havia nada não havia mal. Havia sim o mal já existia. Não, antes de Adão e Eva pecar, o mal não existia. Peraí. A começo da história, Satanás era um mal, né? Já era um mal, né? Não é assim que pregam? E Satanás já existia. Foi ele que tentou a Eva, ou não? E mesmo assim ele diz, olha a coisa incrível que tem aí. O próprio Deus mentiu e o Satanás falou a mentira. E olha que Satanás é o pai, ou seja, o próprio Deus mentiu e Satanás falou a verdade. E olha que Satanás é chamado de pai da mentira. Mas Satanás disse a Eva o quê? Conversa, rapaz. Ele sabe que se você comer, você abrirá seus olhos, você será
terá o conhecimento do bem e do mal como ele tem. É simples assim. É tanto que o próprio Deus disse: agora eles são como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Satanás mentiu? Não, falou a verdade. Agora ele disse: agora são conhecedores do bem e do mal. Então o mal já existia. Você está entendendo? Porque se Satanás era conhecido como o mal também, o mal estava ali de frente de Eva. Você está entendendo? Então são coisas que a Bíblia fala e que as pessoas não param para raciocinar. Aí começa com malabarismo, entendeu? Tentando explicar o inexplicável. Você está entendendo? Aí vem com palavrinhas bonitas. Não, mas veja, porque Deus, na sua presciência, é cada babaquice que eu vou lhe contar, velho. Não tem como esconder essas coisas todas, né? A onisciência do Deus é zero, tá certo? Zeríssimo. Não tem, não existe onisciência. Ele não sabe das coisas. É tanto que, quando chegou ao conhecimento dele os problemas lá de Sodoma e Gomorra, ele mesmo disse: descerei e verei se realmente se passa isso que chegou aos meus ouvidos. Quer dizer, ele teve que descer para ver e ele não dá para ver de onde ele está, não. Ele não tem o conhecimento de onde ele está, não. Ele tem que descer para ver, ou seja, ele desceu para ver. Quer dizer, o anjo levou para ele o que estava acontecendo, mas ele desceu para ver. Quer dizer, ele não confiou nem no anjo. Ele desceu para ver o que estava acontecendo. São coisas, são detalhes que você tem que parar para raciocinar. Para, cara. Raciocina. Pensa. Não leia a Bíblia com aquela emoção, como que tudo que está ali é certo. Não, leia com um olhar crítico, entendeu? E busque a verdade. Caso contrário, você vai continuar cego até o fim da sua vida. E desculpa eu dizer a você, mas vai chegar o dia da tua morte e tu não vai ver a vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque não tem Jesus nenhum para voltar, tá bom?